noite a todos, sejam bem-vindos a mais um dia de live aqui no canal do Centro Espírita Luz e Verdade. Hoje, quinta-feira, dia 19 de setembro, tá voando setembro, gente. E vocês sabem, quinta-feira é dia de live aqui no canal do Selfie. Nós somos o Centro Espírita Luz e Verdade. Estamos localizados na Rua Comendador Roseira, número 9, aqui em Curitiba, na capital do Paraná. Estão todos muito bem-vindos a nos visitar, estão todos convidadíssimos a virem nos visitar. Nós temos palestras abertas ao público aos domingos, às 9h45 da manhã. E temos diversas atividades durante a semana. Entra lá no nosso site e confere a nossa programação, tá? A programação, ela tá no www.luzverdade.org.br. A gente vai ficar muito feliz em receber a sua visita. Então, dando continuidade à nossa atividade de hoje, neste momento eu vou pedir para que vocês se acalmem. Quem quiser pode colocar um copo de água para receber, né, essa fluidificação. Então, acalmem o pensamento, elevem o pensamento a Deus e vamos fazer a nossa prece de hoje. Senhor, muito obrigada pela oportunidade do estudo. Obrigada por sempre nos acompanhar. Obrigada pelos presentes diários que recebemos, pelo ar, pelo sol, pela tão necessitada chuva. Obrigada por nunca nos desamparar. E que se em algum momento nós nos sentimos abandonados, mande sua luz para que a gente se lembre que nós sempre estamos contigo. Pedimos também que os nossos amigos espirituais iluminem a nossa palestrante de hoje, para que ela traga uma mensagem de amor e de conforto. Que possamos aprender com mais esse estudo em busca da nossa evolução. Que assim seja. E hoje eu tenho o enorme prazer de convidar para palestrar aqui hoje, estava com saudades dessa dobradinha, a nossa querida Beatriz Nascimento. E aí, Bia, tudo bom? Que saudades! Seja bem-vinda! Bia, então me conta, quem são os novos atenienses? Conta para nós, Beatriz, quem são os novos atenienses? Boa live! Boa noite, Gabi. Boa noite a todos que nos acompanham aqui nas nossas lives do CELV, o Centro Espírita Luz e Verdade. Como a Gabi comentou, o título do capítulo de hoje é Novos Atenienses. Esse capítulo fala sobre quando Paulo, um dos apóstolos de Jesus, foi falar aos atenienses, ou seja, os habitantes de Atenas. Nele, Emmanuel descreve como Paulo era um bom orador. Falava e era ouvido por todos quando falava da cidade, dos arredores, da população, de tudo que era material. Sua forma de falar envolvia as pessoas, que o elogiavam e o aclamavam. Só que quando Paulo começava a falar sobre a reencarnação, sobre a vida após a morte, as pessoas começavam a se sentir desconfortáveis, deixavam de ouvi-lo com prestígio e passavam a zombá-lo. Emmanuel nos fala que essa vivência de Paulo se encontra perfeitamente e se enquadra também nos dias de hoje. Várias pessoas são elogiadas quando falam de forma técnica sobre suas profissões, os advogados, os enfermeiros, médicos, professores. Geralmente são aplaudidos quando demonstram embasamento e conhecimento sobre a área que eles dominam. Porém, é só falarem com convicção sobre a vida além da matéria, das nossas responsabilidades sobre os nossos atos, mesmo além da vida, que as pessoas recuam. As pessoas que os admiravam antes passam a julgá-los, deixando-os muitas vezes falando sozinhos. Muitas vezes, de fato, é desconfortável pensar sobre a vida futura, ainda mais quando ela nos leva a olharmos para nós mesmos e nos responsabilizarmos sobre as nossas atitudes. Entretanto, chega um momento em que acaba sendo inevitável não chegar à possibilidade de uma existência da vida após a morte.
A Revista Espírita, no Jornal de Estudos Psicológicos de 1862, traz o tema Consequências da Doutrina da Reencarnação sobre a propagação do Espiritismo. Nesse capítulo é argumentado que todas as questões morais, psicológicas e metafísicas se ligam de maneira mais ou menos direta à questão do futuro. Disso resulta que essa última questão, a questão do futuro, de certo modo depende da racionalidade de todas as doutrinas filosóficas e religiosas. Por sua vez, o Espiritismo vem não como uma religião, mas como uma doutrina filosófica trazer a sua teoria, apoiada no fato das manifestações espirituais. Ele não se impõe, não exige confiança cega, mete-se entre as criaturas e diz: examinai, comparai e julgai. Se achardes algo melhor do que isto que vos dou, tomai-o. Ele não diz: venho derrocar as bases da religião e substituí-la por um culto novo. E sim diz: dirijo-me não aos que creem e que se acham satisfeitos com as suas crenças, mas aos que abandonam as vossas fileiras pela incredulidade e que não soubestes ou não pudestes reter. Venho dar-lhes sobre as verdades que repelem, uma interpretação que satisfaça a sua razão e que os leve a aceitar. O número dos que tiro do atoleiro da incredulidade é a prova de que o consigo. Então, o que ele fala aqui é que o Espiritismo não vem com uma ideia de querer que todos aceitem um novo conceito, mas sim trazer respostas àqueles que questionam o que acreditou até o momento, né? Mas aqueles que estão satisfeitos com a sua própria crença, com aquilo que entende como a vida, tudo bem. Ele continua dizendo na Revista Espírita, né, que a vida futura é o objetivo essencial de toda doutrina moral. Sem a vida futura, a moral não tem base. A vitória do Espiritismo está precisamente na sua maneira de apresentar o futuro. Além das provas que ele nos dá, o quadro que ele pinta é muito claro, mas também simples, lógico e conforme a justiça e a bondade de Deus, que involuntariamente a gente diz: sim, é assim mesmo que as coisas devem ser. Assim que eu a tinha imaginado, e se não tinha acreditado é porque me tinham ensinado de outro modo. Então, a doutrina, né, o pensamento sobre a vida futura tem muito a ver com a moral, tem muito a ver com uma maneira de pensar, pensando em se melhorar. É por isso que ele diz aqui que sem a vida futura, a moral não tem base. Mas o que é que dá tal poder à teoria do futuro? O que é que lhe consigna tantas simpatias? Nós dizemos que a sua lógica é inflexível, que resolve todas as dificuldades até agora insolúveis. E isso ela o deve ao princípio da pluralidade das existências. Com efeito, tirai esse princípio e imediatamente surgirão milhares de problemas, cada qual mais insolúvel que o outro. A cada passo a gente se choca com inúmeras objeções. Essas objeções não eram levantadas antes, mas porque ninguém pensava sobre elas. Mas hoje que a criança se fez adulta, ou seja, nós estamos evoluindo, então nós estamos nos tornando adultos nesse ponto de vista, esse adulto, ele quer ir ao fundo das coisas, quer ver claro o caminho por onde o conduzem, sonda e calcula o valor dos argumentos que lhe apresentam. E se eles não lhe satisfazem a razão, se o deixam no vazio e na incerteza, rejeitai-os e espera coisa melhor. A pluralidade das existências é uma chave que abre novos horizontes, que dá uma razão de ser a inúmeras coisas incompreendidas, que explica o não explicado. Ela concilia todos os acontecimentos da vida com a justiça e a bondade de Deus. Por isso, os que haviam chegado a duvidar dessa justiça e dessa bondade, agora reconhecem o dedo da providência onde o tinham ignorado. Sem a reencarnação, com efeito, a que atribuir as ideias inatas? Como justificar a idiotia, o cretinismo, a selvageria, ao lado do gênio também, ou da civilização, de uma pessoa mais provida de bens? A profunda miséria de uns ao lado da felicidade de outros, como é que se justifica isso? As mortes prematuras e tantas outras coisas. Do ponto de vista religioso, certos dogmas, eles trazem uma forma de interpretar isso como o pecado original, a queda dos anjos,
a eternidade das penas. E muitos encontram nesse princípio uma interpretação racional, que leva à aceitação, né? Que acaba encontrando conforto nessas explicações. Em resumo, o que nós queremos trazer aqui hoje é que o homem atual ele quer compreender, as pessoas hoje querem entender, querem fazer perguntas. O princípio da reencarnação ele ilumina o que antes estava obscuro, o que antes parecia tão abstrato. Por isso, nós dizemos que esse princípio é uma das causas que dão favorável acolhida ao espiritismo. Então, a ideia aqui, até esse momento, nós falamos sobre o que estava presente na Revista Espírita, né? E esse trecho é bem interessante porque ele mostra que a pluralidade das existências é uma forma de explicar o que muitas vezes parecia inexplicável. Então, quando nós começamos a questionar, nós começamos a perguntar os porquês da vida, a pluralidade das existências se encaixa como uma forma de nos trazer respostas. Então, é interessante pensar nisso, que muitas coisas, até o momento, ou até para muitas pessoas ainda, é satisfatório pensar que não existe, que a vida não, que a vida além da matéria ela não acontece, mas que quando nós começamos a investigar e começamos a tentar entender, ela aparece como uma resposta muito satisfatória. E assim, a ideia da pluralidade das existências, a princípio, e ainda hoje, não é? É acolhida por muitos com espanto, com uma desconfiança. Ainda mais naquele sentido que começou o capítulo, né, contando sobre a história de Paulo aos atenienses, em que os atenienses eles estavam confortáveis com o discurso de Paulo, enquanto ele estava falando sobre como as coisas lá eram bonitas, falando bem das pessoas, elogiando o lugar. Só que a partir do momento que ele começou a falar de uma reencarnação, de uma responsabilidade sobre a vida futura, as pessoas recuaram, né? Se sentiram desconfortáveis. E só que com o tempo, eu trouxe aqui o tema da pluralidade das existências no sentido de um questionamento, porque pouco a pouco muitos começaram a se familiarizar com essa ideia. Inclusive nós aqui, que não só quem nos ouve pode não ser espírita, né, mas que talvez se simpatize com a ideia, nós também aqui estamos nesse lugar porque questionamos e porque depois de muito procurar entender o que é a vida, nós chegamos a essa conclusão e estamos confortáveis com essa ideia de que nós nos responsabilizamos com as nossas ações e isso nós levamos para além da vida. E aí, à medida que nós começamos a reconhecer a impossibilidade que sem essa ideia da pluralidade das existências, inúmeras dificuldades que eram levantadas pela psicologia e pela vida futura não eram respondidas, né? Esse é um ponto. E essa ideia ela é reforçada, inclusive, mais uma vez pelo nosso capítulo de hoje do Pão Nosso, pela frase de Atos, que introduz o capítulo Novos Atenienses, em que diz: Mas, quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: Acerca disso te ouviremos outra vez. Ou seja, quando se ouvir falar da reencarnação, muitos vão reiterar com direito, mas também muitos vão falar: Me fale mais sobre isso, quero saber. Como mencionado no trecho da Revista Espíritas, os questionamentos que fazemos sobre a vida e a morte em algum momento nos levam à conclusão da reencarnação. Porém, dentro desse assunto, como na verdade, como em qualquer outro, sempre existirá os que acreditarão e os que não acreditarão. Repetindo, né? Claro, cada um dentro do seu direito de crença e de entendimento, mas o que Paulo quer nos mostrar nessa mensagem é que pensar sobre levar uma vida pensando no futuro, no além da vida, é desconfortável, mesmo para nós que acreditamos, porque você está sempre pensando se nós estamos certos, nós nos percebemos falhos muitas vezes, e é desconfortável se perceber falho, porque também, ao se permitir entender sobre a vida futura, a gente deixa de olhar só para o presente, ou para um planejamento que envolva a nossa vida aqui na Terra. Estudar, trabalhar, se aposentar de forma confortável, e aí nós passamos a olhar para a vida no infinito, em que o mais importante é ter investido na nossa moral.
são perspectivas diferentes, né? Mas que nos induzem a sair de uma zona de conforto. Porque sair da zona de conforto é desconfortável. A ideia da pluralidade das existências nada mais é do que várias oportunidades de nós percebermos onde vale a pena focar. Então, em quantas outras vidas nós já não retornamos e passamos a vida toda procurando um bem material, não focando na nossa família, não focando nos nossos laços que nós criamos, que são também muito importantes. Às vezes, nós passamos uma vida toda lutando por um bem aqui e nos esquecemos do mais importante, que se nós nos perguntarmos, chegando do outro lado, com quem nós vamos nos deparar quando nós olharmos para nós mesmos, né? Então, isso é importante de pensar, porque é isso que vai nos restar. E a mensagem de hoje é um lembrete para nós dedicarmos o nosso tempo a esse bem mais precioso, que é a vida futura. É a vida moral, são os nossos laços que nós criamos com pessoas queridas, que são os nossos laços afetivos, que, querendo ou não, vão além da vida. Quantas pessoas nós conhecemos que nós sentimos um carinho gigantesco? Então, ajudar as pessoas, também receber ajuda, é uma forma de investir nessa vida futura. Porque por mais que essa caminhada seja, nós caminhamos sozinhos, no sentido de a evolução é responsabilidade única e individual, nós não fazemos isso sozinho, ninguém evolui sozinho. Então isso também faz parte de investir na vida futura. E essa é a mensagem de hoje, trazer, reforçando um lembrete de dedicar o nosso tempo ao nosso bem mais precioso, que é a vida futura. Muito obrigada! Tava com saudades dessa dobradinha nossa e de te ouvir. Você sempre traz excelentes reflexões para nós. Muito boa live. E é legal, né? Porque esse tema, ele fala de reencarnação, que é o grande diferencial da doutrina espírita. É o que impulsiona, né? As nossas atitudes, a nossa filosofia. Então, foi muito legal. Muito obrigada. E agora, para a gente encerrar, né, a nossa atividade de hoje, eu convido vocês para a gente fazer a nossa prece de encerramento. Muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Obrigada por essa linda mensagem. Que possamos refletir sobre ela e principalmente aprender, pois estamos aqui nesse plano para aprender. Sabemos que o nosso aprendizado é difícil e por muitos momentos temos vontade de desistir, de se lamentar, mas pedimos força e muita luz para cada um de nós, porque a gente sabe que o seu amor é imensurável, Senhor. Então, nos ajude, continue nos auxiliando nessa tarefa árdua que é aprender e evoluir. Que todos tenham uma excelente noite e que Deus abençoe a todos. Muito obrigada pela companhia de cada um de vocês. Que possamos nos encontrar numa próxima oportunidade. Tenham uma excelente noite e até a próxima. Tchau.